Porque se você tem isso como padrão, o fim para você é uma coisa ruim. Você entende o fim como uma coisa ruim, dói. Se a gente sacar que poderia ter saboreado e no momento em que deu e seguir, eu vou sacar que o fim não é uma coisa ruim. Ele não precisa vir aliado com uma coisa ruim. Por isso que eu tô Você falando... tem fome de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? O que você tem fome? Fome de... Eu tenho fome de... E aí, Ana, que fome é essa? Fome de finalizar as coisas. Como é que é isso? Me explica melhor, que essa é a dúvida de muita gente, tá? Vamos lá. Porque assim, tu começa a fazer um projeto, eu comprei o curso, comecei a estudar, daí depois eu comprei também de psicanálise espiritual também, e eu não consigo dar continuação. Aí eu fiz quase todos os atendimentos contigo, mas o fuso horário me fazia dormir um pouco. E a pandemia também ajuda e eu não consigo terminar esses cursos, entende? Eu começo a assistir umas aulas, daí em seguida eu durmo, eu não consigo dar um fim num projeto que eu quero tanto. Tá, deixa eu entender uma coisa, Ana. Você colocou fome de finalizar as coisas. Isso aconteceu só com os cursos ou foi sempre assim? Com outras coisas também é assim? Sempre foi assim. Tipo, de iniciar a faculdade... iniciar a faculdade, aí eu parei a faculdade no meio, não terminei. Sabe, de nunca terminar. E a mesma coisa acontece com relacionamentos. Tipo assim, eu me separei, mas a gente nunca ficou inimigo. Sempre tem um contato de amizade. Eu nunca boto um fim em nada. Tá. Qual é a sua... Legal quando você fala essa questão. Então, não é só com os cursos, porque se fosse com o curso, eu falar, de repente, não faz sentido para você, enfim, é só diferente. Se você são com todas as coisas, aí é um outro ponto de vista que a gente tem que olhar. E aí você me traz uma questão que é o relacionamento. E aí quando você traz assim, do nada essa questão, né, nunca é do nada. Não, a gente está falando de uma coisa e aí você salta. Isso salta de alguma maneira, como se fosse uma parte, um fractal, uma criatura querendo aparecer, querendo mostrar o que de fato é. Então, a própria psicanálise explica um pouco disso quando tem essa mudança total, para a gente sempre prestar atenção nisso. Então, e aí você fala uma coisa que me toca. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou assim, em relacionamentos também. Então, a gente está falando de curso, de todas as coisas da vida, de projetos. E aí, de repente, você me fala, no meio do nada, assim, surge essa informação. Com relacionamentos também. E eu não... a gente termina, mas a gente sempre mantém um contato. Eu nunca consigo colocar um ponto final, finalizar. Né? E a sua forma é de finalizar as coisas. Vamos lá para o relacionamento para a gente voltar... Porque não existe para o universo trabalho separado de vida pessoal, separado de relacionamento, separado de família, separado... Não, é tudo uma coisa só, né? A Ana é uma estrutura só. Então, deixa eu entender aqui, Ana, uma coisa. Quando você não põe um fim no relacionamento, o quanto você acha isso uma coisa positiva, né? Eu acho legal não ter, a gente manter a amizade, enfim. E o quanto isso é uma coisa ruim para você? Bom, eu não acho ruim, ou como relacionamento pessoal amoroso, e eu ainda falo contigo, é sinal que eu não tenho ódio, né? E que aquela mágoa, querendo ou não me atinge tanto. Então, eu vejo pelo um ponto até positivo no fato de relacionamento. Mas o que mais me incomoda
é no fato de cursos, de trabalho, de projetos. Eu inicio várias coisas e não consigo dar um fim nelas. E isso que me incomoda mais. Nos relacionamentos, até que não, porque eu acho que a gente não tem que ser inimiga de ninguém ou de alguém, ou ai, não falo nunca mais contigo porque tu me feriu. Porque daí eu penso que tu me feriu porque tu estava no teu nível de conhecimento, e era esse. Então eu não me incomodo até tanto com a parte de relacionamento, mais pelo fato de projetos, de curso, de querer mais e nunca chegar no final do que eu quero. Tem alguma coisa aí, Ana. Ó, eu entendi o que você quis dizer. Você falou, então não é uma coisa ruim, embora cortou um pouquinho, mas depois você complementou, então deu para entender que não é uma coisa ruim nos relacionamentos. Mas assim, e até que a pessoa me feriu ou me magoou e eu não fiquei magoada, mas tem algum entrave aí, porque na verdade, assim, ó, de novo, não tem a Ana do relacionamento, a Ana do trabalho, a Ana do curso, a Ana não tem. Existe uma Ana só. Tá? E quando a Ana, eu preciso achar, tá num padrão mais profundo isso, Ana. Eu preciso que você me traga uma informação, vamos ver se a gente consegue aqui. Ó, quando você não, vou pensar de novo no relacionamento, tá? Só pra gente, porque eu preciso encontrar o padrão num lugar separado, porque tá igual, não tá separado. Só que se eu te mostrar por um lugar, fica mais fácil você entender pelo outro. Nesses relacionamentos que se acabam por qualquer razão, tá? Que vocês mantêm um ponto de conexão, enfim, qualquer que seja. Você me trouxe algumas questões de pessoas que te magoaram, te feriram, que estavam, por alguma razão, estavam no nível de consciência delas. Como estava esta relação antes desta pessoa fazer determinada coisa que te feriu? Como estava a minha relação com essa pessoa? Com essa pessoa. Se era uma relação... É que, como é que eu vou te falar? Eu não consigo ter essa maldade de pensar que tu não tá sendo sincera comigo, porque se eu não tô sendo sincera, eu te falo. Então, eu sempre me sinto traída porque eu não espero que tu vai me magoar, entende? E daí, naquele momento de mágoa, eu até fico com raiva, choro, me magoo, e depois passa e eu digo, não, olha, a pessoa estava no patamar de evolução dela, eu não tenho que contracenar com ela, e aí eu anulo aquilo. Então, e inicio outra coisa. Mas aí é que tá um ponto. Tem um ponto aí que, assim, não tá fazendo muito sentido. Porque, assim, dentro da minha percepção, tá? Não conto com você, como eu vejo o mundo. Tudo tá onde deveria estar. E todo mundo está exatamente onde deveria. E as situações, todas as coisas, elas duram o tempo que precisar durar para o nosso aprendizado. Se a gente não entender que um relacionamento, por exemplo, ou uma amizade, né? Às vezes nem é um relacionamento afetivo íntimo, ele acabou, ou tá na hora da pessoa seguir, a vida vai dando sinais de que tem que pôr um fim, de que acabou, que aquilo amadureceu ao ponto que se eu continuar naquela relação, ou naquela amizade, ou naquele grude, por exemplo, pode ser de amizade, pode ser de irmão, pode ser de qualquer situação. O outro precisa seguir. Eu preciso seguir. Amadurece, tudo amadurece. Se a gente não saboreia onde amadurece, percebe que chegou a hora de ir, o que acontece? Apodrece, cai e apodrece. Tá? E para cada relação precisa ter mais tempo ou menos tempo. Trabalho, se a gente também não entende que aquele trabalho deu, para tudo. Então, a vida vai dando sinais de que aquilo tá na hora de soltar. Quando a gente não percebe, ou não quer
perceber, porque pode gerar uma dor, mesmo na amizade, quando é dolorido. O que a gente faz? A gente fica fingindo que não tá vendo, ou não tá vendo de verdade os sinais. Ou não quer ver, porque aquilo é algo que vai gerar uma dor. O que acontece? Isso para tudo, tá? Trabalho, escola, amizade, relacionamento afetivo íntimo, tudo. Se a gente não saca isso antes, vai ter que vir alguma coisa para fazer a gente soltar. Pode vir em forma... Eu venho falando isso todos os dias quase aqui. Pode vir em forma de uma briga. Pode vir em forma de uma traição. Por quê? Porque ao invés daquilo estar natural, sendo saboreado, a troca, começou a ver o quê? O processo do apego, porque existe a dor. Quando eu começo a pegar, eu estou tentando mostrar aqui com a mão para ficar mais fácil, eu começo a sugar. Eu não estou mais ofertando, eu passo a sugar. Isso para qualquer relação, tá, gente? Não só afetivo íntimo. Quando eu passo a sugar, o outro começa a sentir. Porque quando eu sugo, a vida que vai sendo sugada. Esta vida sugada, minha parte instintiva, ela vai naturalmente defender para não ter a morte. É igual no carro, tá dirigindo, vem um perigo, é instintivo, não é racional. Você vai preservar da sua morte. E em seguida vai vir aquelas pessoas. Por mais que você ache que é o filho primeiro, é que é quase num minuto igual, tá? Porque é uma fração de tempo muito, muito rápida. Mas a mesma coisa acontece quando a gente está sendo sugado, a sensação é que a nossa energia está esvaindo. E está. E né, é isso. O instinto vai fazer com que eu faça qualquer coisa para cortar aquilo. E aí é onde a gente faz coisas que eu nem queria, às vezes, magoar, por exemplo, que é uma pessoa que gostava de você, nesse exemplo que você deu, não queria. Acaba fazendo sem pensar, igual o instinto de virar o carro. Não teve pensamento, é instintivo. Quando vi, eu já fiz. Então, sabe quando faz aquela coisa? Quando vi, eu já falei. Quando vi, eu já fiz o que eu não queria, meti os pés pelas mãos, acabei saindo com quem não devia. Eu tava tão cansado que eu saí, aí eu fiz uma besteira, essas coisas todas. Ou eu falei o que não queria. Por quê? Se você enxerga o movimento energético, começou a hora que a vida foi dando sinais que deu, e a gente podia levar numa boa, né? Entendendo que dói um pouquinho, mas ok. Eu não precisava deixar chegar no estado para que tivesse que acontecer instintivamente uma ruptura e aí gerar essa finalização. E aí eu entendi o seu lado que falou, ok, acontece coisas que a pessoa magoa, né? E aí isso acontece comigo. Possivelmente, quando acontece muitas vezes, é porque a gente não está sabendo fazer o fim na hora que tem o fim. A gente começou a pegar e a sugar. Tá? Por qualquer coisa, tá, gente? Por medo de perder o emprego, por medo de não ter dinheiro, qualquer coisa. Às vezes no trabalho também acontece isso. Vamos lá. Aí, Ana, o que acontece? Você separa, tem uma finalização, mas não tem. Isso não é uma coisa negativa para você. E de fato não é. Não vira um inimigo. Só que se tivesse terminado antes, quando já dava dando sinais de que aquele sexo não estava tão assim, de que a coisa não estava tão incrível, de que eu tinha que fazer um pouquinho de esforço para ele vir. Você não quer vir? Já, os sinais estavam dados. Se a gente não saca esses sinais, a gente vai virando o obsessor encarnado. Obsessor no sentido de sugar mesmo. Pelo apego, a gente acaba absorvendo a energia do outro. E aí, instintivamente, vai ter um corte, porque no energético é a morte, tá? É sugar a meia vitalidade. Tá. Por que eu tô falando isso? Porque se você tem isso como padrão, o fim para você, vai entender os cursos agora, é uma coisa ruim. Você entende o fim como uma coisa ruim, dói. Se a gente sacar que poderia ter saboreado, e no momento em que deu e seguir, e se uma hora tiver que estar na minha vida de novo, ou se uma hora nem for um namoro, mas a gente sai junto, eu vou de novo saborear, ou agora chega o momento de eu viver novas experiências, essa pessoa novas experiências, para outros aprendizados, para as missões de vida, missões de existência, eu vou sacar que o fim não é uma coisa ruim. Ele não precisa vir aliado com uma coisa ruim. Por isso que eu tô falando que
não tá, tem tudo a ver com tudo o que você fala, dos cursos. Por quê? Com tudo que os projetos. Por quê? Porque para você, o fim é uma coisa ruim. E independe, por isso que eu falei, tem que ir num ponto é mais profundo do que só o terminar ou começar um curso. Para você, Ana, terminar vai ser ruim quando acaba. Então, esse curso é tão legal, esse negócio que eu estou fazendo é tão gostoso, esse projeto é tão lindo, e o fim, eu não quero. Então, para você terminar o curso, terminar o projeto, pode estar associado a um fim que, para Ana, foi significado como coisas ruins, porque não aprendeu ou aconteceram coisas na infância, eu tenho certeza que aconteceram, mas também aconteceram porque você traz isso para aprender, né? Como lidar com isso, para aprender que fim não é ruim. Fim é fim. Talvez a sensação que o fim é um abandono. Exatamente, entendeu? E é aí que tá. Entendi. Então, eu precisava ir mais fundo. Quando você trouxe isso, não foi à toa, nada é à toa. E aí eu falei, vamos lá. Então, a gente pensando, porque como eu penso sempre pelo energético, é uma coisa, tá tão gostoso, mas se eu terminar, então aí vai ser o fim, e o fim é ruim, né? E não, o fim, ele não é, ele é um novo ciclo, né? Quando a gente pega aí no baralho, né, que a gente trabalha aí com o baralho terapêutico, que você tem aí no curso, que é o Lenormand, a gente tem uma carta, e essa carta é a carta, deixa eu ver se eu acho aqui, tô pegando meu baralho, que é a carta do caixão. E todo mundo tem um medão da carta, achei meu caixão. Todo mundo tem um medão da carta do caixão aqui. Mas a carta do caixão, ela fala em recomeço, né? O fim de um ciclo e o início de um novo ciclo. Então, como é que eu vou viver novas experiências, se não eu tenho que morrer e renascer? Então, eu posso viver novas experiências. É o drama da iniciação, né? Morrer e renascer, né? Exatamente. Mas entende, se eu entendo o fim não como uma coisa ruim, mas como um recomeço, uma coisa nova, uma nova possibilidade, né, de viver novas experiências engrandecedoras, enriquecedoras, de aprendizado, que o meu espírito veio para aprender, o que eu aprendi com aquela pessoa está aprendido, acabou. Não tem mais função. Para a evolução, não para o amor vai continuar. Mas eu não preciso ir num lugar onde eu ou o outro se sinta aprisionado, sugado. E aí, se eu entendo que o fim não é ruim, né? Todos os fins, apesar de serem doloridos em muitos casos, como a gente tem visto tantas situações de morte, sempre foi, né? A morte sempre é uma coisa muito dolorida, mas agora está muito próximo da gente, né? Parece que está cada vez mais pertinho. Não sei como é que tá a situação aí na Itália, mas aqui tá né? A gente está fechado, perto, né? A gente está de lockdown e aonde eu moro, no estado onde eu moro, vai abrir. Mas a outra parte toda continua fechada, porque a contaminação ainda está muito forte. Então, e a gente está com tudo isso muito mais perto, né? Muito mais, não sei se você tem família aqui no Brasil, aqui a situação também... Eu tenho família, eu só tenho família no Brasil, eu vivo já há 6 anos aqui sozinha, mas a minha família toda é aí. Então você deve saber como tá. Sempre com o coração na mão. É um número muito grande de pessoas, né? Tem as dificuldades financeiras que são muito grandes, então as pessoas também não podem parar completamente. É toda uma estrutura sistêmica complexa, né? Então, a gente está mais próximo dessa realidade, inclusive da morte, né? O fim mesmo, né? Mas quando a gente começa a ir para o transcendente, a gente começa a encarar até esse fim de uma maneira diferente, né? Não estou dizendo que não tenha dor, estou dizendo que não tem o fim. Só tem um renascimento de uma outra maneira, um recomeço, uma vida de uma outra maneira, né? E entendendo que esse amor é o vínculo que fica e que eterniza dentro de nós. Então, assim, é um olhar diferente, menos... para o fim, entende? Menos dolor, menos
eu diria menos, não menos dolorido, mas menos dramático, menos sofrido, é isso que eu quero dizer, né? Tem umas expressões que alguns falam, dor sim, saudade sim, tristeza não. Eu acho que até a tristeza até acontece, mas não é um sofrimento. Existe aquela dor é real, é a dor do luto, ela precisa ser vivenciada, ok, mas ela não é uma tragédia, uma desgraça no sentido de entender uma continuidade. Quanto mais eu trabalho a minha espiritualidade, mais eu me deparo com provas. Para mim, não é para provar para o outro. Ninguém tem que provar nada para o outro. Cada um vive. Se quer ficar só vivendo pelo racional, tá tudo bem. A transcendência, ela vai além, inclusive, do búdico. Né? Que o budismo, por exemplo, o budismo, o que ele faz? Ele trabalha a vida aqui, né? O melhor do aqui agora. Ele entende karma, a reencarnação, mas ele reconhece karma e reencarnação, mas ele não reconhece, não é que ele não reconhece, eles param para, já que tudo isso existe, o que chega a mim, eu preciso viver o melhor daqui, a minha paz, preciso encontrar o meu caminho interior de paz. Quando a gente começa a trabalhar espiritualidade, transcendência, a gente começa a olhar para mundos paralelos, entende? Então a gente vai para um outro tipo de estudo e de desdobramentos e de viagem astral, né? O caminho do Buda é muito um caminho interior. O nosso é um caminho interior, mais um movimento de soltura e de conhecer novos mundos, conhecer nova parte espiritual, se reconectar com espíritos, com seres, com consciências, né? De uma maneira um pouco mais racional, assim, mais lúcida, quero dizer, não só um caminho para dentro. Sim. E não tem certo nem errado, tem como cada um gosta de se manifestar, encontra isso. Então eu não encaro o fim como algo tão ruim, né? Tanto que a gente tem uma expressão que, nossa, descansou, estava sofrendo tanto, descansou. Então, até onde é tão ruim? Então, quando você consegue ressignificar isso em você, mas quando eu olho para o transcendente, fica mais fácil ressignificar em mim. Quando eu converso com um guia que se manifesta, eu falo, cara, tem muito mais do que isso. Então, é só aprender a vivenciar esse transcendente. Aí eu começo a encarar todos os fins, inclusive o mais difícil, que é a morte, como algo que não tão denso quanto... Eu não estou dizendo que não tenha tristeza, estou dizendo não tão dolorido, tão dramatizado como algumas pessoas. Então, as pessoas que se reconectam mais com o transcendente, com Deus, com o espiritual, com a vida espiritual, com um caminho, uma jornada mais espiritual, elas tendem a ter um sofrimento, uma aceitação melhor dessas questões que a gente não tem controle. Porque eu falo, a gente não tem controle, né? Então, não tem como controlar. Aí, não, a gente não tem. Então, o que eu quero que você olhe para essa fome de finalizar as coisas, principalmente nos projetos, nos cursos, você vai precisar trabalhar esse aspecto do que é finalizar para você, para não entender o finalização, como algo ruim, e sim como algo, o novo, o renascimento, para que você não fique parando tudo no meio do caminho, porque quando você vai chegando num ponto que tá gostoso, mas tá chegando no fim, você já tá sacando que é o fim, é igual o relacionamento, a mesma coisa. O que você tá fazendo? Você aí tá tu fica no empurrando com a barriga, agora eu não vou terminar, agora eu vou... Entendeu? E aí você deve fazer isso em várias coisas durante a vida. E com certeza... mas a espiritualidade é a mesma coisa, tu sabe, eu me criei na casa espírita com a minha mãe, na Umbanda, e desde pequena, da adolescente, frequentava e eu nunca parava em lugar nenhum, ficava que nem pipoca. Ah, não gostei dela, agora eu vou aqui para outra, e assim eu ficava fazendo. Aí eu desisti, olha, não quero mais saber de espiritualidade, não vou mais... Isso não faz parte mais de mim, né? Achando assim que eu era exatamente autoritária, podia eu decidir a situação. Depois, passou anos, né? Eu vim pra cá, e aí aqui
eu tive que conviver com quem? Com a Ana. E aí, quem eu precisava? Da espiritualidade. Porque era uma coisa só. Não existia aquela... E aí eu passei a estudar, passei a pesquisar, passei a me conhecer. Tá, como tu disse, é doído, é muito doído a gente ver nossas feridas, é muito doído a gente não se vitimizar e tentar resolver as coisas da melhor maneira possível e dizer, não, respira fundo, engole esse choro, vamos lá, né? Aqui ninguém é vítima, assuma a tua responsabilidade e toma a capa da situação, né? E aí, foi assim também que eu acabei te conhecendo, porque essa coisa de estar buscando, de estar te buscando, de estar buscando sabedoria. E aí, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de ajudar, de dar bons conselhos. Não para ser melhor, não, mas é muito tu, né? Quem trabalha na espiritualidade é tudo. Não tem como tu ver o cachorrinho ali na estrada e passar por cima e dizer, ai, não vi que ele tá machucado. Tu vai ali, tu vai socorrer. E aí eu comecei a estudar, comecei a ajudar pessoas. Hoje, aqui na Itália, eu trabalho como terapeuta holística também. Tenho na minha casa, onde eu faço massagens energéticas. Trabalho com banho energético. Sou tipo uma coach espiritual, assim, que é bem difícil aqui na Itália, porque eles são muito católicos e eles ainda nem todos despertaram ainda essa coisa que tu precisa te alimentar o corpo com alimento, mas tu precisa alimentar a alma também, para que o corpo funcione bem com esse alimento. Então seria tipo... É como se tirar leite da pedra. Mas entende que não tem o fim? Bom. Até a gente tirar, vamos usar essa expressão que você usou, leite de pedra, até a gente conseguir tirar todo o leite de todas as pedras, tem muito trabalho, então não tem fim. Tenta sair, tenta refletir sobre essas finalizações. E quando você estiver fazendo o curso, faça leve. Faça assim, faça só assistindo. Depois, se você quiser, você assiste de novo. Vou saindo. Tenta aí. E quando a sua criatura finalização saltar, olha para ela. E explica isso para ela. Não estamos acabando. Ó, tem esse, depois a gente tem outro curso. Depois a gente pode fazer outros. E aí a gente pode aplicar tudo isso que a gente... Conversa com ela como se ela fosse uma criança. Como se ela fosse um pedacinho seu que está em desenvolvimento, em evolução. Conversa com as pessoas, você vai perceber ela saltar. Às vezes muda até a nossa fisionomia. A gente fala que tem a incorporação e quando a gente incorpora e quando a gente criatura. Entendeu? Porque às vezes eu criaturei. Né? Não é um espírito. Às vezes ele tem expressão, o nosso rosto muda e não tem nada a ver com um espírito terceiro. É uma criatura. Conversa com ela, dá consciência para ela, fala, nós estamos juntos. E aí você vai perceber, começa a reavaliar essa questão que essas outras coisas vão desenrolar. Porque tá aí, nessa dificuldade, para você a finalização é uma coisa dolorida. Então, para que eu vou finalizar uma coisa que tá boa? É uma relação que tá boa, tá dando sinais de que tá acabando. Aí você não quer ir para não acabar. É igualzinho a gente faz com relacionamentos, com família, com amigos, com tudo. Já tá atento para isso. Tá bom, Aninha? Ai, tá bom. Obrigada, querida. Foi muito bom falar contigo. Bom. Foi um prazer imenso para mim. Foi mesmo. Tá, te agradeço, assim, por tudo que tu tá fazendo por nós todos, porque é uma egrégora enorme de pessoas, de espíritos e de tudo. E eu fico muito feliz de hoje estar aqui num país que fala um outro idioma, tentando passar todo esse conhecimento que a gente aprende contigo, né? Claro que eu traduzo em italiano e tento dizer as tuas palavras para as minhas clientes. Às vezes eu digo, olha, é que nem falar inglês, sabe? Quando te dá aquele clique, porque eu tenho clientes que elas têm toda uma mediunidade ali, o preto velho, o Cosme Damião, e tudo, e elas não sabem o que fazer com aquela energia.
E é muito bom, é uma coisa Legal. muito boa e nos faz crescer tanto. Muito obrigado pelo seu trabalho com a gente. Eu que agradeço por estar levando essa consciência aí. O outro lado do nosso continente, outro lado do nosso planeta. Tá bom, Aninha? Beijo, obrigada. Tá bom. Até mais. Um beijo grande, querida. Obrigado. Tchau.